Então vamos continuar. Então agora a gente vai tentar encontrar a equação geral da condução de calor. Então ali a gente tinha encontrado a equação da condução de calor e agora a gente vai encontrar a equação geral. Como assim? A gente estava considerando, por exemplo, a condução de calor em uma parede que não acontece nada dentro dela. Mas, por exemplo, a gente pode ter uma geração de calor ali dentro. E se dentro dessa parede eu tenho uma resistência, então vai gerar uma quantidade de calor e vai influenciar como que esse calor vai ser distribuído, tá bom? Então, isso que a gente vai fazer agora. A gente vai avaliar de uma maneira geral, tá? Então, se é uma parede plana, tá? Que não acontece, não tem nenhuma geração, a energia não se acumula, eu posso usar aquela equação. Agora, se eu estou trabalhando, né, com uma parede, num caso geral, eu preciso partir daqui. Então é isso que a gente vai fazer, considerar todas as variâncias que podem ter dentro aqui do nosso problema. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho eu tenho uma parede, por exemplo, essa aqui, e eu vou pegar um pedacinho. Então, eu vou pegar um volume de controle e analisar esse volume de controle. Então, de uma região grande, eu peguei só um volume de controle e a gente vai analisar esse volume, tá bom? Então, aqui eu tenho o meu volume. A gente considera que o calor ele é transmitido em todas as direções, né? Então, o calor ele é transmitido em todas as direções, em X, em Y e em Z, né? Então, por isso que a gente vai trabalhar com esse nosso volume. Ah, professor, mas você não falou que a gente vai considerar só em uma direção? Mais para frente sim, mas a gente precisa entender da onde que vem todos os equacionamentos para daí poder simplificar. Então, o calor ele é transferido de maneira através de um volume, né, tridimensional. Se eu esquentar esse ponto aqui, né, então toda essa parede vai esquentar com temperaturas diferentes. Por simplificações a gente pode simplificar, trabalhar esse problema de uma maneira 2D, tá bom? Então vamos, por enquanto, trabalhar de maneira correta, né, tridimensional, sem nenhuma simplificação. Então vamos lá. Então o calor entra aqui, que entra aqui é Qx, e o calor que sai aqui, Qx mais Dx, né? Ou Q na posição X mais Dx. Qz, Q na posição Z mais Dz, Qy, Q na posição Y mais Dy. Só isso. O que mais eu considero nesse problema? Eu considero que eu tenho Dx, Dy e Dz, que faz o meu volume de controle, que faz o meu dV. E aqui dentro desse volume eu estou gerando energia, tem uma taxa de geração, então gerar energia, taxa significa energia por tempo, por isso que eu estou usando o pontinho aqui. Então, taxa de geração de energia, e eu tenho uma taxa de acúmulo de energia, então eu considero que aqui dentro pode acumular energia, tá bom? Então, como que ficaria aqui se a gente resolvesse fazer um balanço de energia? Então, a gente tem que o calor que entra, Qx, Qz e Qy, mais o quanto eu gero aqui dentro, tem que ser igual o quanto permanece ali dentro e o quanto sai. Como assim? Vamos supor que eu deixo o calor entrar por essas fases e todas as outras eu isolo. Então não vai ter calor saindo. Tá? Então é isso que a gente está fazendo. Está fazendo um balanço de energia. O que entra mais o que é gerado. Vai ser igual o que sai mais a quantidade que fica, que seria o acumulado. Ok? Para que a gente está fazendo tudo isso? Para a gente achar uma distribuição de temperatura. Tá? Então eu quero saber, por exemplo, qual é a temperatura nesse ponto, e nesse ponto, e nesse ponto. Então é isso que a gente vai fazer. Tá bom? Então, no balanço de energia, a gente tem calor que entra, né? Então, energia que entra por unidade de tempo, então a taxa, né? Então, o calor que entra, mais a taxa de calor gerado, vai ser igual ao que é acumulado, o que ficou lá dentro e o quanto saiu. Então, vamos analisar esses dois termos, tá? Geração de calor. Então, a gente tem que a geração de calor, a taxa de geração de calor, né? Vai ser igual a uma taxa de geração por unidade de volume. Então a resistência ela consegue gerar 5 watts por metro cúbico vezes dx, dy, dz, que seria o nosso dV, tá
bom? E a variação da energia armazenada, né? Ou variação da energia interna, ou energia acumulada. Então, quanto dessa energia está ficando? Então, é Rho vezes o nosso calor específico C, vezes ΔT, temperatura e tempo, vezes o nosso dx, dy, dz, que seria o nosso dV, tá bom? Então essa é a nossa energia acumulada. E a gente vai voltar nesse balanço de energia. Energia taxa que entra, taxa de geração vai ser igual taxa da energia que fica acumulada, né? E taxa de energia que sai, tá bom? E agora a gente vai escrever isso aqui. Energia que gerada é acumulada seguindo isso aqui. E a energia que entra e a energia que sai? Calor, né? Calor que entra e calor que sai, ok? Então a gente vai ficar agora com isso aqui. Então vamos escrever esses termos agora. Então vamos continuar aqui. Então a gente fez o balanço de energia, né? A gente encontrou energia gerada, a taxa de energia gerada, a taxa de energia acumulada, e agora a gente vai substituir. Então, taxa de energia que entra é o calor que entra. Taxa de energia gerada é o termo que a gente viu, taxa de geração vezes dx, dy, dz. Taxa de energia que entra, calor que entra em x, calor que entra em y, calor que entra em z. Vai ser igual a energia acumulada, Rho vezes o calor específico, ΔT, dx, dy, dz. E a taxa de energia que sai é o calor que sai, que seria o nosso Qx, Qx mais dx, né, na posição x mais dx. Calor que sai na posição y mais dy, calor que sai na posição z mais dz. Então a gente vai trabalhar com essa equação e agora a gente vai começar a simplificar. Por onde que a gente começa? Expandindo esses termos, Qx mais dx, Qy mais dy, Qz mais dz, em série de Taylor, né? Então, se a gente expandir em série de Taylor, a gente tem que a taxa de transferência na posição x mais dx é igual à taxa de transferência na posição x mais ΔX dx mais del quadrado qx, del x quadrado dx quadrado. Então, simplesmente a gente expandiu em série de Taylor. Então, a gente vai trabalhar só até esse termo, não tem necessidade de trabalhar com mais termos, tá bom? Então, se a gente expandir em série de Taylor, quem ainda não viu isso aqui, ou quem não lembra, dá uma olhada, tá? Não é nada difícil, tem alguns exemplos bem simples para conseguir entender como que funciona. E a gente vai expandir em série de Taylor, Qy mais dy e Qz mais dz, tá? Então todos esses termos agora vão ser escritos como assim, ó, né? Nessa forma aqui, já que a gente expandiu em série de Taylor. Então a gente tinha, né? Então a mesma equação que a gente já escreveu, mesmo termo, e agora a gente só vai substituir. Quem que é Qx mais dx? Qx mais del Qx, del x, dx. E a mesma coisa para y e z. Só isso. E agora, o que a gente pode fazer? Olha só, a gente pode simplificar. Qx, Qy e Qz, certo? Então, agora que a gente simplificou, já está ficando mais simples a equação. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente acabou de trabalhar com a equação da condução de calor. Equação, condução de calor. Que também é chamada de lei de Fourier. Tá? E ela diz o quê? Ela diz que o calor é menos K A del T del X, né? Isso se a gente estiver analisando em X, ok? Então a gente vai partir daqui e utilizar esse conceito que a gente viu aqui e colocar aqui dentro. Como? Já vou mostrar.
Então paramos aqui, né? Então a equação da condução de calor, ou também chamada de lei de Fourier, diz que o calor, por exemplo, em X vai ser menos K, condutividade térmica, vezes a área, vezes o nosso ΔT, ΔX, né? Então aqui, só para lembrar, né? A gente tem aqui, então, o calor sendo transferido, nesse sentido. K é a condutividade do material. A nossa área, quem que é a nossa área? É essa área aqui? Ó, o calor entra aqui e sai aqui. Não. A área é essa área aqui, ó. É a área que vai estar em contato com o corpo quente. Então, aqui, ó. Corpo quente, por exemplo, corpo quente, corpo frio. Então, a área por onde o calor vai ser transferido é essa aqui. Então, não confundir a área de transferência com, quem que é esse aqui? O comprimento X da transferência. Tá bom? Então, ó, se a gente está analisando em X, calor em X, quem que vai ser a área? Y vezes Z. Tá bom? Então, aqui só uma coisa que a gente vai ter que acertar. O quê? Como eu estou trabalhando aqui com volume de controle, a minha área nesse caso, né, seria Y vezes Z, seria então, na verdade, dy dz, ok? Então, vamos aqui para esse outro lado aqui, que eu já escrevi todo o equacionamento, e depois a gente volta aqui. Então, da lei de Fourier, que a gente acabou de falar, o calor vai ser menos K dA, que é dy dz, ΔT dx. A gente acabou de ver isso, certo? E em y, menos K dA, quem que vai ser dA? Então, agora, o meu dA, né, como se eu mudasse a posição de análise, né? Então, o meu dA, vamos olhar aqui, ó, em y, comprimento y, quem que é a minha área? Dx, dz, certo? E em z, então, ó, que na direção z, quem que vai ser o comprimento? Comprimento dz, e quem que vai ser a minha área aqui, tá? Então, a minha área vai ser, ó, x e y, dx, dy. Achei aqui, da lei de Fourier, que x, que y, que z. E o que eu faço? Agora eu volto aqui na equação que a gente estava trabalhando e vou fazer simplesmente o quê? Ó? Então aqui a gente tem a geração de energia, aqui a energia acumulada e aqui, ó, Qx, Qy e Qz. E simplesmente a gente vai substituir o que a gente acabou de encontrar aqui dentro. Então olha só, Δx de menos K, dy dz, ΔT dx vezes dx. E em y, mesma coisa, Δy de, quem que é y? Menos K, dx dz, ΔT dy vezes o meu dy, e a mesma coisa para z, ok? O que mais que a gente pode fazer aqui? Então vamos lá, olhar aqui, ó. Então se a gente analisar, olha só, dx, dy e dz, vamos analisar aqui primeiro, ó. dy e dz não variam em função de x, então eu vou poder tirar esses termos da equação. E a condutividade? Isso aqui, a maioria das vezes, nos nossos estudos, a gente não vai considerar que ela vai estar variando, a gente vai considerar ela como uma propriedade constante, ok? Então vamos primeiro aqui, ó, dy, dz não varia, posso tirar aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Então se eu analisar, ó, dx, dy, dz, dx, dy, dz, dx, dy, dz, então eu tenho um dv em todos os termos, então eu posso, né, simplificar o meu dz, ok? Então agora eu vou ficar com qual equação? A taxa de geração vai ser OC ΔT mais del de ΔX de menos K ΔT ΔX mais menos del y de menos K ΔT dy mais del z de menos K ΔT del z.
Ok? Olha só. Então agora a gente vai ter o quê? Uma equação geral que vai explicar para nós o que vai estar acontecendo dentro desse volume de controle, certo? Então a gente vai ter aqui que a geração de energia vai ser igual ao que foi acumulado, né? Mais essa parte aqui, que é o fluxo de calor que está sendo transferido, tá bom? A gente pode reescrever isso aqui de uma maneira melhor? A gente pode. Como? Negativo, negativo, negativo. Então eu posso tirar, né? Posso colocar um negativo aqui, certo? Para deixar melhor a minha equação. Não preciso mais ficar trabalhando com aquele negativo. E agora eu posso fazer o quê? Colocar todo esse termo para o outro lado. Então, a gente pode simplificar isso aqui da seguinte maneira, olha só. Então, a gente ficaria com a equação... Opa, faltou aqui. A gente ficaria aqui ρ C del T vai ser igual a aqui gerado mais essa parcela aqui, fluxo de calor em X, fluxo de calor em Y e fluxo de calor em Z. E agora sim, essa aqui é a nossa equação da difusão de calor em coordenadas cartesianas, tá? A gente só vai trabalhar com x, y e z, a gente não vai trabalhar com coordenadas radiais, tá bom? Então, a gente tem que o acumulado no tempo vai ser igual o gerado dentro do volume, por unidade de volume, mais fluxo de calor em x, fluxo de calor em y e fluxo de calor em z. A gente vai fazer o que agora? A gente vai considerar alguns cenários, como por exemplo, se for regime permanente, ou seja, não varia no tempo, então vai dar para simplificar esse termo aqui. Se a condutividade for constante, que é a maioria dos casos, vai dar para simplificar esses termos aqui. Regime permanente e sem geração, não trabalho com esses termos aqui. Então a gente vai colocar aqui alguns casos que existem, tá? Só para ver como que a gente trabalha com essa equação e depois a gente resolve um exercício bem simples. Então vamos continuar aqui. Então a gente chegou nessa equação aqui, que é a equação da difusão de calor, tá? Então é a equação que vai governar toda essa parte de transferência de calor, tá bom? Só que a gente pode simplificar ela. Como assim? Então, aqui é o caso mais complexo, com geração, com a temperatura variando no tempo, com a distribuição de temperatura variando em cada uma das direções. E a gente geralmente vai trabalhar com casos mais simples, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Se a gente considerar a condutividade térmica constante, então se K é constante, KY, KZ, KX vai ser igual a K. Então eu posso, não depende de Z, não depende de Y e não depende de X. Então deixo em evidência o K e divido tudo por K. Então eu vou ficar com del quadrado T, del X quadrado, mais Y, mais Z, mais geração dividido por K, mais ρ C dividido por K, del T, tá bom? K dividido por ρ CP é chamado de alfa, tá? Dividido por ρ C, que é o calor específico, densidade, condutividade térmica, chamado de difusividade térmica, tá bom? Então, aqui a gente ficaria com 1 sobre alfa, tá? Então, em alguns casos é dado o alfa, tá? Ao invés de ser dado todos esses parâmetros aqui. E um segundo caso, e se a gente considerar sem geração e ainda K constante? Se a gente não tiver geração, não tenho esse termo, eu fico simplesmente com a primeira parte igual 1 sobre alfa del T. E se a gente considerar regime permanente, ou seja, a temperatura não varia no tempo, e K constante, então vamos voltar aqui,
Regime permanente, ΔT seria zero, não varia no tempo. K constante, deixo em evidência e eu ficaria com del quadrado t, del x quadrado, del quadrado t, del y quadrado, del quadrado t, del z quadrado, mais a taxa de geração por unidade de volume dividido por K, isso igual a zero. E qual que é o caso que a gente trabalha na maioria das vezes, tá? A maioria das vezes a gente cai nesse caso, regime permanente, K constante e sem geração. Então a gente fica só com esse termo simples, tá? Então, sem geração, regime permanente, o K é constante, coloca em evidência, então não vai mais afetar o meu problema, então eu fico só com del quadrado t, del x quadrado, em y e em z, tá? Então, vamos aqui para esse exercício, tá? Então a gente tem aqui, ó, condução na parede plana. Então aqui eu tenho uma temperatura de 20 graus Celsius. Na outra parede eu tenho uma temperatura de 50, então aqui, ó, a gente tem isso aqui, 20 graus Celsius desse lado, 50 desse lado, ok? Então, dali a gente já pode saber em que sentido o calor vai acabar indo, né? Ele vai ser nesse sentido, né? De quem tem maior para quem tem menor temperatura. Beleza? Então, o que eu quero saber é como vai ser a distribuição da temperatura, tá, nesse corpo. O que a gente vai considerar? Vai considerar só unidimensional. Como assim? A gente vai considerar que a temperatura que eu tenho nessa linha aqui é a mesma temperatura de tudo isso aqui. E a temperatura que eu vou ter aqui vai ser a mesma temperatura ali dentro. E assim por diante. Então, aqui toda a temperatura vai ser constante. Tá? Se eu caminhar um pouquinho para dentro, toda a temperatura constante. Aonde que não vai ser? Aqui eu vou ter um perfil de temperatura, pode ser reto, pode ser paralelo. Ok? Então depende do meu exercício. Então, para esse caso, vamos ver, é isso que a gente quer achar. A gente quer achar o perfil de temperatura. Então, como que a temperatura varia em função de x. Ok? Então, aqui está o nosso eixo x. Aqui, tudo isso aqui, ó, 50 graus Celsius. Desse lado, tudo isso aqui está a 20 graus Celsius. Então, a temperatura vai variar ao longo da minha parede. Mas o que eu decidi para aqui vai valer na profundidade, tá bom? Então vamos lá. O que a gente poderia fazer nesse exercício? Vamos lá para simplificações, tá? Então ele é 1D, então a gente vai trabalhar apenas em x, tá bom? O que mais que a gente vai ter? Então vai lá, considerações. 1D, então del t, del y igual a zero e del t, del z igual a zero, ok? O que mais? Então, regime permanente, o exercício não falou nada, então a gente considera regime permanente. Então, del t em função do tempo igual a zero, K constante, aonde aqui, ó, foi dado a condutividade térmica e ela é constante. E por último, sem geração de energia. Então, por quê? Porque não falou nada, então o termo de geração de energia igual a zero. Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui com a nossa equação daqui e vamos simplificando, depois a gente escreve aqui o qual vai ser, tá? Então, 1D, del t, del y igual a zero, del t, del z igual a zero. Então, del t, del y igual a zero, da consideração 1. Regime permanente, não varia no tempo. Não varia no tempo, a temperatura sempre vai estar constante. Sem geração. Sem geração. E finalmente a gente vai ficar então com o quê? Del x de K, del t, del x, que vai ser igual a zero, ok? Então a gente ficaria com isso aqui, del x de K, del t, del x, igual a zero. Posso simplificar ainda mais? Eu posso. Por quê? K é constante. Então,
ele não vai influenciar no meu resultado. Então eu vou ficar com del quadrado d, del x quadrado, isso é igual a zero, ok? Então agora o que eu estou querendo? O meu tx, tá? Então como que eu acho o tx? Então, simplesmente aqui, bem tranquilo, né? Ali de cálculo, todo mundo já fez isso aqui, e eu vou achar que o meu tx vai ser igual a c1x mais c2, né? Então, para a derivada segunda ser igual a zero, eu preciso ter um perfil de temperatura o quê? Reto. Então, ó, aqui eu tenho T igual a 50 graus Celsius, e aqui eu tenho T igual a 20 graus Celsius, e aqui está o meu comprimento X. Então, ó, o meu perfil de temperatura. Então, para X igual aqui, eu vou ter essa temperatura, essa. Então, é isso que eu quero saber. Eu preciso achar C1 e C2. Então, onde vem C1 e C2 aqui? Vamos lá, vamos olhar aqui. Bem simples, né? Para x igual a zero, quem que é a temperatura? 20 graus Celsius. T igual a 20. Para x igual a L, T igual a 50. Para x igual a 0,1 metros, T igual a 50. E se eu resolver isso aqui, tá? Eu vou acabar chegando no quê? Que Tx vai ser... Então eu quero que vocês resolvam aí, tá? Jogando os valores. Tx vai ser igual a 300x mais 293. Ok? Então, só isso aqui, tá? A única coisa que eu tenho que lembrar aqui é que eu vou estar trabalhando aqui com Kelvin, tá? Então eu tenho que transformar aqui para Kelvin e aqui para Kelvin, tá? Então, mais alguma coisa eu teria aqui? E se eu pedisse para vocês acharem qual que é a taxa de calor que está tendo ali? Como é que vocês fariam? Muito simples. Sempre quando eu falar de taxa de calor é o quê? Q é menos Ka dt dx. Então, se eu fizer menos Ka dt dx, eu tenho que fazer a derivada primeira da temperatura. Derivada primeira da temperatura vai dar um valor constante, ou seja, a taxa é constante. E se eu tivesse um perfil de temperatura parabólico? Aí a minha taxa já não é constante. Tá bom? Então, só isso aqui. Tenta resolver depois, não é muito difícil, tá bom? E eu quero que vocês pensem agora, e se aqui dentro eu tivesse uma taxa de geração igual, por exemplo, a 5 watts, tá? Por metro cúbico? Como que eu iria resolver? Beleza? Então, só isso aqui, a gente terminou.